Fátima! Olá, tudo bem? De Débora, azul Márcia, também. Luiz, tudo Boa bem? noite. Então, meu nome é Débora, né? Sou nutricionista, especialista em diabetes. Tenho diabetes tipo 1 também, tem esse lado aí fora profissional, né? Com o diabetes, desde os 13 anos. Tenho diabetes há 27 anos, né? E tenho filhinho com diabetes também, desde 1 aninho de idade. Então, meu filho Jorge tem diabetes, hoje ele tem 6 anos. Nós já temos essa caminhada aí 5 anos. Então, em relação a diabetes nas escolas, eu sei da teoria e da prática, né? Então, é por isso que estamos aqui também para poder trocar experiências. E vai ser muito bom que vocês também tragam as suas dúvidas para a gente poder trocar essa ideia, né? Meu nome é Márcia Salomão, eu sou psicóloga, sou mestre em educação em diabetes, faço parte do ambulatório lá, diabetes tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu trabalho com crianças e adolescentes há pouco mais de 20 anos, pouquinho tempo. E sou apaixonada pelo que eu faço. Então, quando a doutora Janice me chamou para trabalhar no diabetes nas escolas, para mim foi juntar o amor com a paixão, né? Juntar todo o amor que eu já tinha pela educação, que eu também fiz psicopedagogia, e por essa paixão do diabetes. E foi muito fácil amar esse projeto. Acho que mesmo quem não conhece ainda, quando começar a conhecer, não tem como não amar. Nós aqui todos amamos, cada um vai falar um pouquinho, vocês vão ver. E qual que é, então, o nosso objetivo, né, gente, com a questão do diabetes nas escolas? Só uma introduçãozinha. É levar conhecimento, a gente só quer isso, a gente só quer educar. Educar, eu acho que o tema desse ano da campanha, né, é perfeito. Educar para proteger o amanhã. Então, nós queremos educar para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles vão ser futuros, né, adultos, para que eles possam se proteger e proteger, né, as outras pessoas de equívocos, de dificuldades, né, de coisas que não precisam ser mais vistas, escutadas e passadas, especialmente na escola, que é um lugar de educação, mas que tem pouquíssima ainda educação a respeito do diabetes. Então, essa é a nossa bandeira. Exatamente. Ótima introdução aí, porque realmente essa parte aí da psicologia, vocês entendem bem aí quais são as angústias que os pais passam para vocês, né? E também os adolescentes e as crianças, né? O que eles têm passado dentro das escolas, que muitas vezes a gente fala aqui como se fosse somente aquele momento os pais, a preocupação, mas você atende muito, né, Márcia, as crianças e adolescentes, e como que isso aí provavelmente é uma condição que eles devem passar para vocês também, né? Muitos dos anseios deles na escola, principalmente até uma vontade de esconder e tudo mais, porque as pessoas não conhecem, né? E a gente precisa trazer mais informação de forma tranquila, clara, né? Para as pessoas terem também menos barreiras em relação a isso, né? Bom, então eu sou Luiz, psicólogo, eu e Márcia somos parceiros lá no ambulatório. E eu estou à frente do outro projeto da Santa Casa, que é um dos braços aí da Santa Casa, que é o Gestalo. Lá nós somos o grupo de estudos em transtornos alimentares e obesidade. E temos aí essa missão de levar um pouquinho do conhecimento do diabetes para o mundo dos transtornos alimentares, do comportamento alimentar, da obesidade, imagem corporal e por aí vai. Então, a Márcia tem aí esse braço no diabetes nas escolas, eu estou mais focado no Gestalo, temos também um outro braço do ambulatório, que é a página Insulinoterapia, que é mais focada para profissionais. Então, temos aí várias vertentes educacionais para vários públicos, para todos os públicos, inclusive, só vai mudar a linguagem, mas no final todos aqui estamos buscando sempre que a educação em diabetes, seja lá na obesidade, seja nos transtornos alimentares, seja na escola, nas famílias, educação salva vidas. Gente, boa noite, queridos amigos. É um grande prazer estar aqui para mais uma live, pela primeira vez juntos aqui na live, né, Luiz? Como você bem lembrou. E aí, dizer que essa é uma semana que nos deixa muito felizes, muito entusiasmados, porque nós trabalhamos o ano inteiro em prol da educação para o diabetes, né?
Mas quando chega o mês de novembro, nós queremos assim estar ainda mais perto das pessoas que têm interesse ou necessidade nesse tema. E é com muito prazer que a gente está aqui hoje, estaremos todos os dias, a partir de hoje até o dia 14, né, para falar sobre diabetes, que é um tema que nos apaixona, é um tema que nos chama muito a atenção e que a gente ainda precisa falar muito sobre ele. E diabetes nas escolas, então, nem se fala. Né? Lá no ambulatório a gente trabalha esse tema. Tivemos agora recentemente a entrada de outros centros de referência, né, diabetes nas escolas. Então, ficamos assim extremamente felizes pelo aceite de outras cidades em ter centros de referência espalhados aí pelo Brasil inteiro. Sinal de que tem pessoas preocupadas, tem pessoas aí envolvidas e interessadas em dialogar sobre diabetes, em educar sobre o diabetes e, com certeza, apoiar, auxiliar as crianças, os pais e os professores nessa condição que é ainda muito precária, né, de informações. Então, eu também tenho mestrado em Educação em Diabetes, lá pela Santa Casa, e tenho o imenso prazer de estar aqui para a gente dialogar, para a gente conversar um pouco mais sobre o diabetes nas escolas. Muito obrigada, pessoal. É engraçado que a gente aqui está numa equipe multidisciplinar, né? Cada um na sua área, eu como na nutrição, eu vejo como que isso é importante de entendimento dentro das escolas, a psicologia, a parte de pedagogia toda, né? Que, na verdade, o lado ali do aluno com diabetes não é só aquela coisa do aprendizado, né? Então, e a parte de enfermagem que a gente precisa tanto, né? Que nem todas as escolas têm. E aquela questão de fica os pais de um lado, a escola de outro, com as suas inseguranças, né? Cada um nas suas inseguranças, que a gente precisa entender cada lado. E quando a gente está na nossa necessidade, a gente dificilmente vai pensar na insegurança do outro, porque a gente precisa resolver o nosso problema, né? Quando a gente é pai ou mãe de uma criança com diabetes, a gente começa a querer achar que a escola precisa resolver um problema nosso, e não é bem assim. A gente tem que dar as mãos e tentar, né, parcerias e ver qual que é o direito e dever de cada um. E aí é interessante que, assim, quando a gente é pai e mãe, né, a gente vai colocar uma criança numa escola, a primeira coisa que os pais que não têm uma condição crônica ou uma doença na família, né, a criança não tem nenhum problema, o que os pais vão pensar como prioridade? Qual que é o ensino, né? Se o ensino é bacana, se a escola é boa, se tem ali um parquinho para as crianças brincarem, ou se é grande, se é pequeno, como que é a parte pedagógica, que é o tratamento ali, se é montessoriano, qual que é o tipo, né? O pessoal começa a buscar isso. Acho engraçado que, assim, para mim, eu busquei tantas opções, e a prioridade realmente era a escola que me dava segurança, né? Na verdade, para mim, não importava se era bilíngue, se não era, qualquer coisa eu coloco ele no inglês separado. Graças a Deus eu ainda consegui uma escola muito boa que me deu todo esse arsenal de segurança para o diabetes, mas a busca principal dos pais é essa, né? Qual que é a minha segurança que eu preciso, né? Principalmente eu ter uma pessoa para me ajudar, uma equipe ali que seja, né, sensível à necessidade, né, da gente. Então, é uma das questões principais. A gente acaba sendo um pouco diferente de todos os outros pais, porque a gente precisa disso para o resto andar, né? Não adianta eu ter uma mega estrutura da escola e que não tenha, né, uma ajuda para poder tratar uma hipoglicemia, uma ajuda para o meu filho ter uma aplicação de insulina quando ele precisa, ou que abra as portas para os pais, né, para fazer isso. Então, é um ponto de reflexão aí que eu queria deixar, que realmente é algo que angustia muito, mas que a gente começa a se libertar com o passar, né, desse tempo aí de adaptação inicial junto com a escola, que é necessário, né?
esse tempo de adaptação, tanto para os pais, quanto para a criança, quanto para a escola. Débora, eu acho que uma coisa que você falou, mas que eu acho que continua sendo igual, é o seguinte: são prioridades, né? O que a gente busca em qualquer coisa na vida da gente? São prioridades. Então, eu acho que existe uma lista, né? E como você falou, a prioridade de uma família que tem uma criança com diabetes, a prioridade é se sentir seguro em relação à saúde do meu filho, em relação ao diabetes. Que todos se preocupam com a saúde. Mas no caso de quem tem uma doença crônica, e isso eu falo porque a gente tem várias outras, né? Mas hoje nós estamos falando do diabetes. Então, eu acho que eu sempre falava com os pais, assim, faz uma listinha. Isso muito antes, né? Desde que eu trabalhava com criança e quando eu fiz psicopedagogia, eu sempre falava para eles assim, para você saber a escola que você vai colocar seu filho, faz uma lista de prioridade, coloca no papel o que você precisa. Ah, eu preciso que seja perto de casa. Por quê? Porque eu não tenho carro. Você entende? As coisas mínimas. Ah, eu preciso que seja, sei lá, que a escola tenha mais do que uma sala, que eu quero que meu filho conviva com 100 pessoas. Eu não quero que eles tenham uma escola que ele conviva só com 10, 15 por sala. Das mínimas às maiores coisas. Ah, eu quero que tenha um lugar que ele possa correr, brincar, não sei o quê. Não, morro de medo do meu filho machucar, quero uma escola que ele fique mais fechado. Das pequenas coisas, as coisas que a gente acha que são mais importantes. E essa lista, a partir do momento que eu, né, me tornei educadora em diabetes, eu percebi que o que aconteceu com a lista é que os pais que têm crianças com diabetes, a primeira coisa que eles colocavam em cima era assim, uma enfermeira na escola. E aí eu tive que, com o tempo, explicar para eles que a enfermeira na escola, ela tinha que ser talvez substituída por alguém que conhecesse melhor o diabetes. Porque uma enfermeira na escola ainda não é possível em todas as escolas. Então, nós começamos a entender que a prioridade, talvez, para muitas famílias, ela tinha que ser a expectativa, na verdade, não é a prioridade. A expectativa talvez não pudesse ser correspondida num primeiro momento. Então, num primeiro momento, especialmente em escolas, às vezes, grandes, escolas públicas grandes. Porque, às vezes, quando você tem uma escola particular pequenininha, às vezes né, assim, às vezes tem mesmo profissional de saúde, né? A escola tem uma condição de manter alguém ali e tudo. Ou escolas grandes particulares costumam ter. Coitadas, né, Agma? Eu falo, quando eu lembro que eu estudava no Loyola, que era uma escola que tinha 240 alunos por série, né? Então, você imagina. Tinha-se 10 séries, então, tipo, quase 3.000 alunos circulando ao mesmo tempo. E tinha uma pobre coitada. Eu falo que é pobre coitada porque era mesmo. Porque tinha dia que a gente chegava na enfermaria e tinha 50 meninos. Assim, isso era pouco em vista da quantidade que tinha, né? De aluno ainda. E demandando qualquer tipo de coisa, inclusive questões emocionais, né, gente? Que a gente sabe. Então, a criança vai para a escola com várias questões. E depois, quando eu, né, tive essa questão e fui pegando o diabetes nas escolas, eu comecei a pensar que a gente precisa pensar, na verdade, numa coisa que a Débora falou e que eu acho que vocês vão concordar comigo, por isso essa live para mim é tão importante, porque nós estamos conseguindo juntar aqui 3 coisas importantíssimas para mim. A gente precisa levar para a escola o conhecimento, a educação, que nós 4 somos educadores em diabetes. Mas nós precisamos levar conhecimento sobre alimentação, porque infelizmente eu ainda escuto, não, ele não pode comer porque ele tem diabetes, ele não pode comer doce, ele não pode chupar essa bala, ele não pode comer aquele bolo, por isso que depois nós vamos falar um pouquinho. Aí é assim, não, mas aqui é horário de prova, e daí que ele tá passando mal, ele tem que fazer prova, às vezes o emocional dele tá interferindo naquele momento, ele tá nervoso com a prova, né? Mas não pode sair, tem que fazer a prova, tem que ficar ali. Então, essas questões. E outra coisa, pode medir a glicemia dentro da sala, pode fazer não sei o quê, tem que ter um lugar para poder aplicar a insulina, a escola tem que ter alguém que aplique insulina. Como é que é essa questão?
Então, nós três aqui estamos no grupo muito importante. Está faltando um médico aqui também, né? A educadora física, a Bia, que eu acho também que é muito importante, porque às vezes as crianças não fazem atividade física por conta disso, né? Não, tem diabetes, então não faz atividade física, né? Eu, como no seu caso, né, Débora, não participa das festinhas, não vai às excursões, né? Então, são essas coisas que... E é isso, gente, que o projeto Diabetes nas Escolas quer. É só ensinar que nada é impossível, que nada não pode ser feito. Tudo é possível e tudo pode. A gente só precisa descobrir a melhor maneira de fazer. Eu sei que parece simplista quando eu falo assim, mas é porque são tantos anos, né, Agma, Luiz, Débora, Sim, trabalhando com isso, que a gente começa a entender que, assim, a desinformação leva a um problema gigantesco que não existe. Ele não existe. sim, exatamente, Márcia. E aí você tocou em vários pontos delicados e ao mesmo tempo muito importantes, né, Márcia? Que é essa questão da necessidade dos pais, atrelados aí a uma necessidade também da escola de conhecer um pouco mais sobre o diabetes, de ter profissionais ali que saibam lidar com a condição, né, com uma criança com a condição de diabetes dentro da escola, e às vezes até de não saber onde procurar esse apoio, essa ajuda, essa informação, né? Eu vi um comentário aqui de uma pessoa falando que interessante, né? Que não conhece este programa, que não conhece a abordagem das crianças com diabetes nas escolas, né? Da gente ver, assim, o tanto que é importante essa abordagem feita pelas escolas, né? E o Centro de Referências da Santa Casa, ele é exatamente o lugar onde as pessoas, sejam profissionais da educação ou profissionais da saúde inseridos nas escolas, encontram um ponto de apoio para falar sobre diabetes, né? Porque ter um enfermeiro na escola é uma coisa muito importante, ou técnico em enfermagem, né? Um profissional da área da saúde inserido na escola, é uma coisa muito importante. E aí você falava, Márcia, às vezes do volume de alunos ali, né? Para um profissional da saúde cuidar. Então, é muito importante, já é um ganho. Mas pode ser que em algumas situações este profissional também tenha algumas dúvidas de como lidar com uma criança com hipoglicemia, né, que o tratamento é um pouco, a quantidade, né, de carboidratos a fornecer é um pouco diferente. Essa questão dos mitos, né, não pode dar açúcar. Então, assim, ainda tem pessoas que acham que a pessoa com diabetes em nenhuma situação pode ingerir açúcar, e é exatamente o contrário, nós sabemos, né? A hipoglicemia é uma condição, assim, inerente ao tratamento, a ingestão de um carboidrato de ação rápida, né? O açúcar mesmo, é uma bala, né? É um refrigerante comum. Então, assim, perpassa por desmistificar, por tirar essas informações falsas, né? Tanto dos profissionais da saúde, como também dos profissionais da educação. Né? E esse projeto, então, ele vem para auxiliar tanto as escolas como os profissionais de saúde que estão ali inseridos na escola a ter mais tranquilidade para lidar com a criança com diabetes. E o que eu percebo, né, Márcia, sempre após os cursos, quando a gente estava ainda na fase dos cursos presenciais, né, lá no ambulatório, o que eu percebia em todas as turmas era o grande alívio, a grande sensação assim, de tranquilidade, que ao final de 4 horas de curso, os profissionais da educação ou também da enfermagem saíam ali daquela turma, né, daquele treinamento. Quando eles viam que lidar com a criança com diabetes
não significa assumir responsabilidades para as quais aquele profissional ali talvez não esteja preparado, não esteja seguro, né? E isso, com certeza, refletindo na vida dessas crianças e também dos pais que estão ali, né, fazendo parte aí desse trio aí de cuidado e de atenção. Então, o programa Diabetes nas Escolas, ele vem para trazer essa tranquilidade, né, para trazer as informações que são necessárias e com uma leveza, uma tranquilidade muito grande, né? Então, mais do que nunca, a educação entrando aí, modificando vidas, né, de pessoas e principalmente de crianças que estão nas escolas. Agma, você falou uma coisa muito interessante aí sobre esse medo, às vezes, das escolas de ter essa responsabilidade, né? Sim. Porque, querendo ou não, assim, você realmente está lidando com um hormônio, que é a insulina, se for fazer uma aplicação ali, e eles ficam realmente muito preocupados, né? Ainda mais quando vai dizer em relação à criança, porque a criança muitas vezes não tem aquele sintoma igual o adulto. Na verdade, ele pode até ter o sintoma, mas não tem a percepção tão forte quanto o adulto, que está preocupado em produzir, em fazer e acontecer, e está ali fazendo o seu trabalho. E aí a criança tá na vida para brincar, para correr, para fazer e para divertir. E eu falo que, na verdade, se a gente conseguir ter um pouquinho mais de educação em diabetes, a gente permite que as nossas crianças vivam a infância, não o medo de estar ali com eu tenho diabetes, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Graças a Deus, assim, por termos essa educação, hoje mesmo foi um dia lá na escolinha do meu filho que teve um parabéns, um feliz aniversário lá, um aniversário lá, né? Todo mundo cantou e teve um bolo. E aí, assim, quando a gente tem essa educação já com a escola, essa parceria, claro que ele já está lá desde os 3 anos, hoje ele tem 6. Tivemos um período de pandemia que eles não tiveram contato, então, para falar a verdade, assim, esse ano foi um novo ano de recomeço, né? Para tudo, né? Para tudo. Na escola. Para a escola também foi um ano de recomeço. Tratamentos mudam, né? Então, às vezes, a própria enfermeira não sabe de todas as condições. Esse mesmo meu filho começou a usar a bomba de insulina, ela estava super, super já ajustada lá com as canetinhas, né? Então, de repente, uma bomba de insulina, é claro que a enfermeira não tem especialidade em bomba de insulina, né? E quem é que vai passar essa segurança para eles, para a escola? Mesmo que não tenha enfermeira na escola, né? Quem vai passar a segurança para alguém manusear, ou mesmo que seja você tem que ir para a escola todos os dias para manusear essa bomba de insulina ou essa aplicação de insulina, somos nós, né? Inicialmente são os pais. Então, quando você falou da responsabilidade, eu lembrei de uma situação que o pessoal faz na escola do meu filho, que eu acho muito interessante, que me deixa muito tranquila e, ao mesmo tempo, é um respaldo para eles. Essa coisa da escola se fechar para não dar informação é pior, né? Então, por exemplo, hoje teve uma festa, então ele ia comer bolo. Então, eles me avisam, então ele não vai comer tal alimento que ele iria comer, então você vai dar tanto de insulina para ele, conforme o tanto de carboidrato que ele vai comer. Eu sei exatamente quanto ele vai comer? Não, às vezes ele vai parar de comer no meio do caminho, então eu tenho uma margem de segurança ali de quanto que eu acho que é interessante. E aí ela vai lá e coloca, por exemplo, na bombinha de insulina dele, 35 de carboidrato que eu pedi, a glicose dele estava boa na hora, não lembro exatamente, 105, uma coisa assim. E aí ela me mostra, ela tira foto, me manda, correto, pode administrar e pronto. Ela tem tudo documentado no WhatsApp, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa que a escola poderia ser, né, responsável? Não, tá ali. A mãe deixou e na bomba de insulina também está tudo descrito. É claro que nas aplicações não está tudo dessa forma, né? Não está tão fácil assim. Mas fica tudo documentado, né? O que foi aplicado, o que foi feito, o que não foi feito. Então, isso também ajuda a escola a ter mais tranquilidade com o tempo. Na escolinha do meu filho também tem uma outra criança que não usa bomba. E o processo é igual, a glicose dele está tanto, quanto que você quer que aplique. Tem um protocolozinho, quanto que teria que aplicar, e mesmo assim ela manda para a mãe.
né? Então, isso é importante, que dá essa segurança para a mãe, dá segurança para a escola, e as coisas vão andando de uma forma melhor. E quando a gente não tem educação, já vou terminar, viu, gente, para vocês falarem. Tô prestando atenção, ué. É aula. Estamos educando também, né? Então, é importante que, na verdade, assim, quando a gente tem essa educação em diabetes, até os próprios professores já não vêm com aquela coisa, ele não pode comer. Quanto eu vivi isso né, no meu percurso de diabetes, né, quando eu era adolescente. Ninguém falava-se de contagem de carboidrato muito tempo atrás. Então, na verdade, assim, hoje os professores simplesmente me avisam, hoje vai ter bolo. E aí, realmente, assim, eu vivia muito essa situação de, não, então hoje tem bolo, tem aniversário, você não pode porque você tem diabetes. Então, assim, uma das coisas que eu não queria que meu filho vivesse era isso, né? Você é excluído porque tem diabetes. Hoje nós temos tratamento que nos permite não viver isso, né? Graças a Deus. Então, assim, quem quer viver em restrição é porque quer, né? Porque ainda Né, Luiz? ou porque não está bem educado ainda, né, gente? Porque a gente sabe que tem um processo, cada um está no período de adaptação ou de tratamento, e aí logo a gente consegue chegar, né, nesse momento que a gente pode fazer, né, esse manejo com alimentos diferentes, com alimentos com açúcar e tudo mais. O que você acha disso aí, Luiz? Conta pra gente um pouquinho. Vocês estão comentando sobre a escola, sobre os pais e também as responsabilidades de cada pessoa, né, assim. E eu quero acrescentar nesse diálogo uma outra informação importante, né, assim, por exemplo, eu sempre falo que tô voltando para o momento do diagnóstico. Aqueles segundos depois do diagnóstico são os mais importantes da vida de uma pessoa. São os mais importantes. O que ele vai ouvir naqueles minutos depois do diagnóstico, do médico ou da equipe que está acompanhando, é muito importante. Então, antes de chegar à escola, estamos falando de uma família ou dos cuidadores um pouco mais educados sobre o diabetes. Então, que eles saibam o que é o diabetes, o que é isso na prática. O que quer dizer meu filho ter diabetes? Isso tem a ver com o horário de dormir, o horário de acordar, alimentação, horário de alimentação, quantidade. O que quer dizer na prática, de forma mais lúdica, fora dos livros, né? Então, eu sempre falo isso, assim, a linguagem, inclusive foi um tema importante que a SBD nos trouxe de reflexão nesse ano, né? A linguagem no diabetes, como que é muito importante pensar sobre isso. Então, como nós estamos falando para esses pais e para essa criança, adolescente, no momento do diagnóstico é muito importante, porque nós sabemos que ainda hoje as pessoas ouvem coisas sobre diabetes que são, assim, abaixo da crítica. Não faz sentido em lugar nenhum, não se sustenta. Eu sempre falo que ciência salva vida, opinião não. Então, e aí, claro, agora estamos falando da escola. Então, esses pais entendem um pouco mais sobre o diabetes, eles conseguem conversar um pouco melhor com o seu filho sobre o diabetes, e aí causando, inclusive, uma sensação de mais proximidade entre eles. E agora, talvez, esses pais podem chegar um pouco mais preparados lá na escola. E, inclusive, sendo os principais atores na vida desse filho. Então, os pais vão agora, inclusive, orientar essa escola, conversar com essa coordenadora, com essa diretora, por exemplo. Então, os pais assumem esse lugar de proatividade, porque eles foram lá no diagnóstico muito bem orientados, foram educados em diabetes. Então, esse caminho, que aí, né, vira uma reação em cadeia, claro, é muito fundamental. Então, de novo, a gente volta para o tema educação em diabetes. Se eu tenho pais um pouco mais educados, eu vou ter esses pais chegando na escola mais tranquilos, sem tanta cobrança com eles mesmos e nem com a escola, sabendo exatamente qual o seu papel de responsabilidade e qual o papel também da escola. Fica muito mais justo essa balança. Cada um tem a sua responsabilidade, ninguém cobra de ninguém para mais do que é o esperado, e parece que o processo educacional fica um pouco assim, mais adequado, né? E sabe uma coisa que a gente sempre fala, Luiz, nas nossas lives, né? Assim, você gostaria que uma pessoa que não faz ideia do que seja diabetes, igual quando você recebeu o diagnóstico do seu filho, assuma o tratamento dele? Então, você quer chegar na escola e falar assim, toma que isso aqui é seu, sendo que a pessoa não faz ideia do que seja? Você imagina quando alguns pais tiveram isso. Infelizmente, alguns pais não foram orientados da maneira correta e foi dito isso para eles
Não com essas frases, mas assim, olha, aqui está a sua receita, você aplica insulina, você faz isso, você faz aquilo outro. E a gente sabe o quanto isso é ruim quando recebe-se o diagnóstico, porque de um dia para o outro a sua vida muda completamente. Então, o que eu falo muito, o que eu tento passar muito, né, lá no Educação em Diabetes, lá no Diabetes nas Escolas, toda vez que a gente faz uma live, e que eu tento explicar para os professores, para a equipe escolar e para os pais, é o seguinte: ninguém quer ninguém passando aperto. Não é esse o objetivo, né, Luiz? Porque se você não faz essa transição do médico, da gente, dos educadores em diabetes, para quem está recém-diagnosticado da maneira correta, quem recebe não recebe bem. Primeira coisa, não recebe bem. A gente sabe que a gente recebe paciente na Santa Casa que fala, não aceito diabetes. Porque foi mostrado uma cara, uma face do diabetes que não é a face real. Foi mostrado uma face esquisita, uma face cheia de mitos, uma face feia, né? E que eles não souberam, a própria pessoa que está passando não tem uma aceitação do diabetes. Mesmo não tendo, né? Não tem uma aceitação, né? Tem um julgamento prévio. Então, ela não sabe passar, ela não consegue passar. Então, quando ela não passa bem, quem recebe não recebe bem. E se quem não recebe bem, eu tenho vários pais que eles chegam para mim e falam, meu problema, o meu filho está com problema. Quando eu faço uma anamnese, eu falo, não, gente. O problema está em vocês que receberam o diagnóstico e não aceitam até hoje, porque foi um diagnóstico truncado, foi uma coisa que foi jogada em cima de vocês, né? E aí, o que acontece? Quando chegam na escola, eles esquecem. Eu falo, gente, a gente não pode ter amnésia. A gente não pode ter amnésia. A gente tem que lembrar o quanto foi ruim as coisas que a gente passou. A gente não pode treinar o cérebro da gente a esquecer. A gente não precisa reviver como se a gente tivesse acontecendo a coisa naquele momento. Mas você tem que lembrar, falar, gente, foi tão ruim aquela forma que eu recebi, que eu não posso fazer isso com outra pessoa, com um profissional de saúde, com um outro profissional da escola. Eu tenho que chegar para ele e falar assim, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que você vai achar que é muito difícil. Eu concordo, porque no início eu não achava que era difícil, eu achava que era impossível. Difícil era pouco. Então eu estou aqui trazendo para vocês esse projeto Diabetes nas Escolas, que é o EAD, e estou trazendo o meu conhecimento para você, para dizer para você assim, vamos andar junto, sabe? Uhum. Eu não quero que você faça tudo, não é para você fazer tudo, não é para você aplicar insulina. Quem não é profissional da saúde, gente, não tem obrigação de aplicar insulina. Vamos lembrar disso. Então, eu recebo muitas perguntas também de professores que falam assim, mas e se eu fizer o curso, eu vou ter que começar a aplicar insulina? Os professores têm medo, gente. Eles estão certos, né? Então, a gente tem que olhar o outro lado. Eu falo, não, gente, não. Você só vai aplicar insulina se você quiser. Se você achar que você tem capacidade. Porque aí a pessoa pode fazer um curso. A pessoa pode pedir para a mãe ensinar, sabe? Porque, gente, é assustador, sim, no primeiro momento, como foi para todo mundo. Então, isso que o Luiz falou do diagnóstico, isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Vocês têm que levar para qualquer lugar que você for chegar com seu filho. Para a avó. Acho que a avó tem obrigação de aplicar insulina. Tá bom, mas então nós vamos começar lá do início, se você acha isso. Pergunta para ela o que ela sabe, né? Se ela tem medo, se ela tem dificuldade. Porque às vezes tem gente que não enxerga direito, gente. Tem medo de virar aquela, né? A unidade de insulina. Então, assim, cada um teve uma experiência na vida. Então, a gente não pode chegar, eu falo, batendo, chutando a porta. Você tem que bater e pedir licença, eu posso entrar? É isso. Eu falo que o ser humano se a gente souber, né, ser humilde para pedir ajuda, eles nos ajudam, né? Mesmo que não seja o dever da escola, você pode começar com aquele trabalho de formiguinha que de educação sempre é, né, gente?
É aquela coisa, se eu não tenho uma enfermeira na escola, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar pelo menos um mês sem trabalhar. Vamos supor que a mãe trabalha o dia inteiro, né? Então, vamos supor que ela não teria condição de ficar indo. Algum período você vai ter que adaptar isso, né? Você vai ter que treinar a escola, você vai ter que ir lá todos os dias, se tiver que aplicar insulina. Se não tiver como aplicar insulina, nós vamos ter que fazer uma alimentação que ele possa, né? Fazer, né? Sendo ajustado ali a um processo de quantidade de carboidrato que ele consiga tolerar quase 100 doses de insulina naquela refeição. Né? Você tendo uma equipe de saúde, né? Um endocrinologista, um nutricionista, um educador em diabetes que consiga ajustar todas essas necessidades, né? A gente consegue. Mas vamos supor que ele vai precisar de insulina. Você vai lá como mãe, todos os dias, começar a aplicar insulina na hora do lanche, medir a glicose. Alguém que está ali no processo de apoio vai começar a verificar aquilo, vai começar a ver. Gente, isso não é tão difícil. Vai ficar incomodado, você tá aí lá pensando assim, gente, coitada dessa mãe que vem aqui todo dia. Né? Eu acho que a gente também pedindo um pouco de ajuda, esse apoio que a gente pode pedir. Claro que se você não conseguir, infelizmente, você vai ter que mudar a rede de apoio. Não é aquela professora, pode ser uma outra pessoa. Às vezes não é nesse ano, pode ser num outro, né? Que infelizmente pode ser uma pessoa que está um pouquinho mais insegura. Mas se a gente colocar aquele capuz da humildade, falar assim, ó, eu preciso da sua ajuda, igual você falou da questão da avó aí. Eu lembro que a minha mãe ficava esperando eu chegar em casa, né? Eu já contei aqui em outras lives, chegar em casa para aplicar insulina no meu filho quando ele já estava almoçando, né? Porque eu chegava do consultório muito tarde, no final da manhã, ou da Santa Casa, a gente ficava lá até 12h30, mais ou menos, fazendo nossa educação. Eu chegava em casa 1h da tarde, não tinha jeito. Então, realmente, assim, cheguei um momento, falei, mãe, eu preciso que você me ajude. Se você aplicou insulina em mim, por que você não pode aplicar num menino de 2, 3 anos? Então, é só começar. Eu sei que é difícil para você, mas é só começar. Vamos tentando. E senão eu vou ter que parar de trabalhar, né? Eu falei com ela. Sim. Realmente a gente precisa dessa rede de apoio, gente. Não é fácil, toda adaptação é difícil, né? Mas a gente consegue. Igual a gente estava conversando, alguém vai se sentir incomodado dessa mãe ter que ir lá todos os dias fazer uma coisa simples dessa. Né, gente? Que se todo mundo faz em casa, qualquer um pode ser capacitado para fazer em casa. A escola pode ser capacitada também se tiver alguém, né, que seja sensível à sua necessidade, né? Então, é isso que é o mais importante, a gente conseguir conversar, falar, adaptar e assim, vira um momento tão gostoso que esse ano, por exemplo, nós temos a formatura do Jorge, do 2º período, né? Ele vai para o 1º ano no ano que vem. E aí tem as professoras vão fazer, nós vamos fazer a festinha, e as professoras vão. Aí eu e a outra mãe, que tem um filhinho com diabetes lá também, na salinha do Jorge, nós vamos dividir o convite da enfermeira, porque ela faz parte. Ela não pode. Que linda! Então, é família, né? A gente vive aquilo todos os dias com aquela pessoa. Então, é muito gostoso quando as coisas funcionam, quando as coisas casam, né? E você consegue ficar tranquila, delegando ali os cuidados para uma outra pessoa que também é sensível com a sua necessidade. É muito bacana. E deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu que sou professora, fiz magistério, fiz psicopedagogia, minha área é essa mesmo. Gente, quem está na escola, tem um ou outro que é mais mal-humorado, é mais estressado, porque está cansado, porque tem uma vida, coisa. Mas a maioria, gente, está ali porque ama muito. Que educar não é brincadeira. Educar criança, adolescente, não é brincadeira. Não é para qualquer um, né? Então eu falo assim, tem sempre uma mãe, a maioria é mãe, a maioria é tia, ou é avó, sabe assim? Além de mãe, ainda é avó. Então, assim, eu falo assim, se você bateu numa porta e aquela porta tá meio emperrada, bate na do lado, bate na outra, sabe? Sempre. Eu não conheço nenhuma escola que alguém não tenha vindo perguntar o que está acontecendo. A pessoa, às vezes, pode não ter autonomia para tomar conta do que deveria, né? Do que precisaria. Porque, às vezes, se você não tem a orientadora junto, às vezes a professora não pode se não pedir autorização, né? Se alguém não der, a gente sabe. Mas, então, é por isso, eu vi que tem umas pessoas perguntando aqui, por isso só que eu parei, o seguinte... O nosso curso hoje é 100% online, em EAD. Você pode fazer no conforto da sua casa, a hora que você quiser, no celular, no computador. Eu sugiro que você faça no computador, se for possível, para você imprimir depois as coisas, porque tem coisas belíssimas para você imprimir.
né? Mas o link tá aí. Eu coloquei aí diabetes.dj.emp.br. Como é muito difícil assim guardar tudo, a gente colocou no link. Tem um linkzinho lá na bio. Vocês vão ver lá. Quando vocês entrarem no nosso Instagram, educação, ó, eu falando educação e diabetes de novo. Diabetes nas escolas, é o hábito. Diabetes nas escolas, lá tem EAD, curso em EAD. Só você clicar. A hora que você clicar nele, você vai ver que tem uns dados para preencher, mas lá embaixo está escrito assim: criar conta. Aí você tem que criar a sua conta. Não preenche nada, não. Você tem que criar a sua conta primeiro. A não ser que você já tenha, porque eu recebo muito isso. Ah, tô preenchendo, não tá dando certo. Não, você tem que primeiro criar a sua conta. Então, a hora que você apertar criar a sua conta, ele vai abrir um link para você preencher seus dados. Vai mandar um e-mail para você de confirmação, só para a gente saber, né, gente, se não é robô, essas coisas, né, que isso a gente faz hoje. E pronto, você vai começar a fazer o curso. Você pode fazer ele tranquilamente. É um curso delicioso, é cheio de historinhas, é muito gostoso, é muito didático e espalha para todo mundo. E outra coisa que eu falo, gente, esses dias eu fiz uma live, já tem um tempinho, com uma médica maravilhosa do Sul, a doutora Júlia, e eu tive a grata surpresa de saber que ela agora, em todos os relatórios dela, ela coloca o link do diabetes nas escolas. Ela põe lá a indicação. Então, se você é nutricionista, se você é psicólogo, se você é educador em diabetes, se você trabalha com o público que tem diabetes, faça essa gentileza também. Eu acho tão importante isso. Escreve lá, olha, gente, existe um projeto chamado Diabetes na Escola. 100% gratuito, ninguém paga, online, foi todo feito por profissionais de mestrado, né? Assim, foi tudo validado, foi tudo assim, feito com muito amor, muito carinho. Todo mundo que tocou nesse projeto teve muito amor. Inclusive, Dona Agma está lá com vídeos, né? Assim, explicando para a gente as coisas. Então, assim, é um projeto, gente, lindo, belíssimo. E Tem certificado. Tem um certificado lindo no final, gente, é todo bonitinho, todo com os menininhos assim. Eu sou apaixonada, então eu sou meio boba, eu fico falando assim. Mas enfim, é um projeto, gente, que dá conhecimento até para quem acha que sabe muita coisa do diabetes. Vai lá, você vai se surpreender. Aí no final tem cartilha para você poder entrar, tem os links para você entrar na cartilha de nutrição, tem de direitos e deveres da escola em relação ao diabetes. Tem tanta informação gostosa. Então eu acho que assim é um tempo que você se dedica a ajudar um projeto que só ajuda. Então eu acho tão importante isso e acho que muitas pessoas não fazem ideia que esse projeto existe. Nós agora, com a expansão, né, Agma? Os meninos também estavam lá e viram, né, a expansão que nós tivemos um primeiro encontro, vamos ter outro. A gente viu tanto de lugar, mas a gente ainda quer atingir, sabe, o norte, o nordeste. Esses dias eu recebi uma pessoa lá de Teresina também que está querendo. Então, assim, a gente quer levar para todo, a gente quer ter pelo menos em cada estado um. Depois a gente vai aumentar. Mas se a gente tiver em cada estado, tiver um centro de referência de diabetes nas escolas, significa que vocês vão ter o apoio presencial. Isso não tem preço, gente. Presencial vai ter alguém, uma equipe formada que vai dizer, né, que vai poder chegar para você e te dar um papel, uma cartilha, uma coisa. E eu acho que aí, eu queria falar só uma coisa, depois eu vou passar porque eu quero que vocês falem mais, porque eu sempre falo muito. Existe uma coisa dentro do projeto que eu acho que é uma das coisas mais importantes para se levar para a escola. Chama Plano de Manejo do Diabetes nas Escolas. É um documento que é preenchido pelo médico, junto com o pai, a mãe, enfim, e que você leva para a escola. Nessas pequenas folhas, são 5 ou 6 folhas, tá tudo do tratamento do seu filho, do adolescente, da criança, tudo. Quantidade de carboidrato, se aplica insulina, se consegue aplicar insulina sozinho, se precisa de ajuda, quanto que... e aí? E a hipoglicemia, como que é? Ele fica como? Sinais e sintomas de hipoglicemia. Cada um é um indivíduo, cada um sente alguma coisa, né? Porque às vezes
Nem todos têm glicosímetro, gente. Nem todos têm condição, às vezes, de levar para cá. Todos deveriam ter, porque o SUS dá, isso é outras coisas. Mas às vezes não tem como medir na hora, mas às vezes, se você treinar, se eu olhar, você vai falar: aquela criança ali não tá do jeito que ela tá normalmente. Você sabe. E aí você vai poder ir lá ajudar. 3 balinhas moles, né? Às vezes nem precisa de 3, né, Débora? Porque a criança precisa de menos. Então, Débora, até eu quero que você fale isso. Da hipoglicemia, que eu acho que é importante. Assim, gente, não é difícil. E deixa eu falar para você, quando você olha para uma criança e ela tá passando mal e você melhora ela, não tem preço, não, gente. É tão bonitinho, é tão gratificante quando a gente cuida, né? Às vezes lá no ambulatório acontece com a gente, né, Agma? Eu vivo correndo na sala da Agma. Agma, vão lá correndo. Outro dia eu fui na Débora e falei: Débora, você tem alguma coisa de carboidrato aí para mim? Porque sempre tem. E eu agora aprendi, né? No meu consultório também tá cheio de melzinho, de bala e tudo, eu ando com isso. Porque isso é cuidado, isso é amor, e nada mais isso do que a gente quer, né? Cuidar. Então, se você puder indicar o projeto, é isso só que a gente quer, mais nada. Então, é isso. Eu acho, Márcia, antes da Débora falar sobre a hipoglicemia, eu só queria assim, frisar mais uma vez o quão importante é o projeto exatamente para trazer tranquilidade para os pais e para os professores, né? Para os profissionais da educação. À medida que essas pessoas recebem as informações sobre como lidar com essa criança. Então, se tiver algum profissional da educação na live, né, ou alguém que tem algum familiar que é profissional da educação, não pense assim em primeiro que vai ter que aprender a aplicar insulina ou a funcionar a pontinha do dedo da criança para ver sangue, né? Tem gente que não gosta, tem gente que fica nervoso de ver aquilo ali, né? Então, assim, não pense que é este o propósito do projeto, né? Pelo contrário, é possível que isso seja aprendido, mas a escola vai aprender a lidar com a criança com diabetes, a cuidar da criança com diabetes, para que ela não corra riscos, principalmente em relação à hipoglicemia, que é o principal momento, né, de risco da criança ali na escola. O professor ele não precisa manejar uma seringa ou uma caneta de insulina ou um monitor de glicose, mas ele precisa saber ter atenção para aquela criança. Ele precisa perceber as necessidades da criança durante aquele período ali da escola e perceber se aquela criança está tendo uma urgência ali naquele momento. Porque se o professor não atentar, né, naquele momento ali, não vai ter outra pessoa que possa salvar essa criança. Né? Então, é uma questão assim, de vida mesmo. Né? É importante que os professores tomem posse desse conhecimento nesse momento. Né? Que aprendam a lidar com essa criança com diabetes no período em que ela está ali com diabetes. Não pensando que tenha que aplicar ou que tenha que monitorar, mas que tenha que atentar para o estado geral daquela criança, como você falou, né, Márcia? E aí, Débora, você quer completar sobre a hipoglicemia? Sim, na verdade, você falando, eu comecei a pensar assim, muitas crianças acabam que já têm até um pouco de autonomia, né? Muitas vezes é simplesmente aquele apoio de observar essa tranquilidade para os pais ali, né? Muitas vezes, por exemplo, o meu filho está com 6 anos, agora eu já estou falando com ele: filho, mede a glicose no dedo para a mamãe, por favor. Aí ele tem um pouquinho de dificuldade lá de fazer, fica lá de um jeitinho meio... Então, assim, ele vai chegar um momento que vai ser tranquilo para ele fazer sozinho e alguém só vai verificar ele fazendo, né? Então, a gente vai dando essas autonomias também como pais, né? Como o Luiz também, quero que ele fale depois um pouco mais sobre isso pra gente. Essa questão do diagnóstico, como ele falou, é tão importante que realmente, assim, se a gente sair de um momento, né, difícil e a gente só se afundar e não procurar, né, sair daquela situação difícil, aí fica mais difícil ainda, porque eu falo que quando a gente busca, né, a gente busca estar bem, a gente só vai fazer as alianças necessárias
Porque a gente dando essa confiança, né, para as pessoas ali da escola, a gente vai conseguir também ter a tranquilidade. Quando a gente fala, não, fica tranquilo, não, tá 250, nossa, a enfermeira já dá aquele olho, assim, as primeiras glicemias do Jorge na escola, eu tinha 3 anos, né, quando eu comecei. Eu deixava menos insulina, porque o que eu queria? Eu queria ter tranquilidade para entender o que ia passar lá primeiro. Claro. Então, na hora que ele chegava lá, era pós-almoço, ela já olhava para mim, já me mandava, ela, nossa, tá 250. Eu falava, tá ótimo. Excelente. Processo, né? Ela começou a ver, isso é normal em criança, porque ela tinha um diabetes tipo 2, era uma senhora na época, hoje não é ela mais, mas ela ficava desorientada, se ela pensar um 250, né? Ela tinha um diabetes tipo 2 que estava controlado, e aí ela nunca tinha tido um 250. A criança com diabetes tipo 1 pode ter 250 uma, 2, 3 vezes a semana, né? Às vezes não é todo dia, graças a Deus, mas pode ter, né? Graças a Deus ele está bem controlado, mas aparece os 250 de vez em quando. Então, assim, aquilo para mim, aquilo era minha segurança naquele momento e para ela era estranho, né? Era, meu Deus, o que vai acontecer com essa criança? Eu falo para ela, nada, fica calma. Ele não está sentindo nada. Então, assim, na hora que você começa a dar essa tranquilidade, né? É o que a gente sempre fala, a gente se educando, a gente dá confiança, dá tranquilidade, né, e segurança para as pessoas que estão com nossos filhos ou com a gente também, né? Depois eu acho que vale a pena passar para o Luiz primeiro, depois a gente volta na Ipo. Tá. Sim. Só para fechar esse tema. E assim, pensa na criança que tem diabetes também, pensa nas emoções dessa criança. Porque senão a linguagem começa a segregar. Parece que é só aplicação e isso resolve a vida da criança. Resolve, claro, uma emergência, a vida dessa criança, mas a criança não é só o diabetes. Na verdade, ela não é o diabetes. Então, acho que é importante lembrar isso também, né? Porque, assim, do mesmo jeito que eu comentei agora há pouco sobre esse primeiro contato da família sobre o diabetes, com o diabetes, como nós estamos falando também sobre o diabetes, da forma como estamos falando, às vezes pode parecer que isso é o mais importante. Isso tem toda a sua importância, mas não só isso. Nós vamos pensar a vida como uma pizza de várias fatias. Né? Então, assim, a correção é uma fatia, entender sobre o diabetes é uma outra fatia, acolher a família é uma outra fatia, ou seja, junto com essa importância da hipoglicemia, da aplicação, da dosagem, da correção, eu também quero saber como que a criança está se sentindo. Isso é muito importante. E os pais podem também aprendendo um pouco mais como que seu filho reage com o diabetes dele. Então, nós queremos saber como que seu filho reage com o diabetes dele, não com o livro. Como que o organismo dele vai lidar com o diabetes, como que o sono dele vai lidar com o diabetes, como que ele por conta própria vai poder falar sobre o próprio diabetes. Então, nós não podemos esquecer da parte mais importante. Se tirar a saúde emocional e mental, a gente sabe que pode acontecer com aquela criança ou com a gente mesmo, adultos, inclusive. Né? Então, é importante muito frisar também a palavrinha saúde mental no diabetes, porque senão parece que é só técnica, né? Técnica é uma parte da fatia, mas não só essa parte, né? Então, assim, a saúde mental é muito importante, não só o diabetes, para a vida de modo geral, né? Mas aqui, no caso, estamos falando sobre o diabetes. Então, essa criancinha, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, está numa fase ali de começar, está no final da infância, começando a adolescência, como que ela consegue se perceber no mundo, o que ela sabe sobre ela mesma, como que ela consegue acessar ou não os próprios sentimentos, pensamentos, como que os pais podem também chegar nesse papel de orientar o seu filho a entender um pouco mais sobre isso. Então, falar sobre diabetes nas escolas, eu acho que é o ponto mais importante do diabetes. Nós temos dois grandes temas muito importantes, que é o próprio estar na escola enquanto momento de desenvolvimento para a vida de uma pessoa, mais o diabetes. Então eu quero saber de duas coisas, como que ele reage com o processo de ensino-aprendizagem e como que ele reage com o diabetes na escola. São duas grandes perguntas para a gente, né? Então, é importante lembrar também das famosas emoções aí na vida, porque sem elas fica muito mais complicado lidar com diabetes. E aí eu estou falando dos pais, da criança, de quem convive com a criança, os cuidadores, pode ser uma avó, um primo, enfim, um irmão mais velho, por que não? Então é importante colocar na nossa discussão a palavrinha saúde mental também.
E uma Sim. coisa, Lu, que você está falando aí, que é uma coisa que eu faço na escola. Então, quando eu vou, né? Quando a gente vai dar educação na escola, ou quando a gente tem a possibilidade da escola, igual outro dia eu tive a possibilidade, uma escola falou assim: vem cá, vem conversar comigo, e eu fui. Adoro, vou lá. E uma das coisas que eu sempre faço é pensar assim: vamos combinar junto com a criança como que ela quer ser abordada? É isso que você está falando, né? Porque, nossa, você está com hipoglifemia. Tô vendo aqui que você está passando mal lá na frente da sala, professora, né? Talvez não seja a forma mais adequada. Tem gente que não liga, tá? Tem gente que não liga. Nós temos, inclusive, um exemplo claro, né, do filho da Luabras, que os meninos apelidaram ele de... Ele adorava ser chamado de O diabético, hoje o apelido dele é Dibas. Ele lida 100% com aquilo. Ele é uma exceção à minha regra, né? Porque a minha regra não é essa, a que eu recebo no consultório. Então, eu gosto, e ele acha tranquilo, a professora pode falar alto, pode chamar, ele pode saber, ele deixa todo mundo manusear a bomba dele. Então, são questões, como você disse, tem a ver com a saúde mental dele, tem a ver com as questões dele. Então, toda vez que eu vou na escola, uma coisa que eu acho que os pais precisam, sim, Luiz, e você falou uma coisa importantíssima, e não é à toa que eu gosto de trabalhar com você e quero ser sempre perto de mim, porque eu acho que, assim, se a gente não pensa nisso, né, na criança, porque a criança, na verdade, todo mundo está tentando cuidar dela. Nós estamos falando aqui tudo para cuidar dela. Mas em nenhum momento a gente se perguntou assim, o que será que ela quer? Será que ela quer que essa professora cuide dela? Será que ela quer que essa pessoa enfie a mão nas coisas dela, né? Ou será que ela quer... Então, eu falo assim, você quer fazer como? Você quer sempre andar com umas balinhas no bolso, que eu acho que é o ideal, por exemplo, né? E você perceber, se você sentir mal, você já enfiar a balinha na bolsa. Ah, como é que você quer? Outro dia na escola, a coordenadora deu a ideia assim, a gente podia fazer código, né? Ajuda aí para não me deixar mentir. A gente podia fazer código, por exemplo, usar umas palavras que ele soubesse que a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, hipoglicemia. Em vez de a gente falar hipo, sei lá, a gente fala assim, bala, ou assim, chocolate, ou a gente fala, sei lá, casa, ou a gente fala, sei lá, qualquer palavra que se combinasse entre eles para que ele soubesse que a professora estava falando para ele assim, eu acho que você está com hipoglicemia, sabe? Para que ele pudesse medir a insulina. Então, eu achei, e essa ideia não foi minha, essa ideia foi da coordenadora. Eu achei um máximo, achei um barato, porque ela entendeu Entendeu a necessidade dele, né? o que a gente falou, porque ele foi submetido antes disso a uma exposição tremenda de uma chamada de vídeo dentro da sala, entendeu? Aqui, olha, ele tá bem, mãe. Então, assim, foi um caso que, sem querer a pessoa querendo ajudar, ela não lembrou da pessoa que estava por trás daquilo. Então, aí ela contava, Davi ficou com o dedo assim, ó. Quando ela fizer assim para ele, significa então, ou quando ele fizer para ela, significa que ela está com hipoglicemia, que ele está se sentindo mal. Então é isso, foi 5 minutos de conversa, surgiu uma coisa dessa. Então, é isso que a gente quer com diabetes nas escolas, né, Luiz? É conservar a saúde mental de todo mundo, do pai, da mãe, da família, da escola, da criança especialmente, né? Fala, Débora. Márcia, mas é engraçado que ele começou a falar de saúde mental. Eu lembrei de uma situação que aconteceu. A gente começa a pensar, por exemplo, na idade ali do Davi, né? Com os 9 anos, eu acho que ele deve ter 8 para 9, adolescendo, né? Adolescendo, ali os meninos depois de 10, 11 anos, então eles ficam mais preocupados. Eu lembro na minha época, eu tinha 13 anos quando tive o diagnóstico, não tinha nada diet na época, não falava de contagem de carboidrato, eu levava eu adorava um achocolatado, o pessoal levava todinho, eu fazia um achocolatado numa garrafinha, eu ia tomar no banheiro com vergonha, pra você ter uma ideia, porque era uma garrafinha de achocolatado diet, bobagem de adolescente, né? Então, assim, a gente tem vergonha, né? Na verdade, eu não tinha falar que tinha diabetes, mas eu tinha vergonha do achocolatado. Eu lembro que uma vez eu tive que comer dentro da sala e o professor me chamou a atenção que eu não podia comer dentro da sala.
Então, assim, a direção não passou para frente, que eu tinha diabetes, que eventualmente eu precisava de comer, né, na sala. Então, ele me repreendeu ali na frente, todo mundo. Eu era uma menina tímida, fiquei, né, mal na época com isso. Então, a gente tem que ver realmente a saúde mental. E a gente não está falando só adolescente. Eu lembrei de situação do meu filho com 3 anos. Olha que engraçado. Quando a gente é mãe, você estava contando essa história aí, provavelmente o anseio da mãe era tão grande de um medo do menino estar com hipoglicemia, que ela começa a buscar loucamente, né, uma forma dela ficar segura. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu ia ter uma piscina no dia dos meninos, e aí, como a enfermeira fica muito longe da piscina, e lá tem aquela coisa da escola não poder mexer, né? Quem mexe é a enfermeira, quando tem enfermeira, então a escola não mexe mesmo. Aí tinha a monitora. Na época ele usava o Libre com as canetinhas, né? Usava o sensorzinho. Aí eu fui falar com a monitora, ó, lá na salinha dele. Aqui, ó, isso aqui é o monitor de glicose. Aqui é só você apertar esse botãozinho e colocar aqui, por exemplo, no bumbum dele, o sensor tá no bumbum. Eu tava mostrando para ela, e ela olhando, falei, qualquer coisa que você vê que ele tá sentindo, que ele tá com um comportamento estranho, até você ir na enfermeira, eu fiquei preocupada com isso, né? Porque são prédios grandes, lugares longos, assim. Aí ela falou assim, não, pode deixar que eu faça. E ela começou a tentar rastrear e não conseguia de jeito nenhum, não sei o que ela arrumava. Ela tentou colocar no lugar que não estava rastreando. E aí, de repente, os meninos começaram a ficar em volta do Jorge. Quando ele viu que estava todo mundo em volta dele, a gente naquela situação de tentar rastrear, eu falei com ela, para com isso, porque o olhinho dele encheu de água na hora. Olha que interessante, menino de 3 anos, eu nem imaginava que ele estava sentindo alguma coisa em relação a isso. Para mim era um menino de 3 anos que estava querendo simplesmente brincar, eu estava lá com aquela mãe desorientada querendo medir a glicose, mostrando para ela como que media. Então ele sentiu, todo mundo está olhando para mim, o que está acontecendo aqui? O olhinho dele cheio d'água, eu falei com ela, é aqui, ó, pronto, deixa para lá. E aí tirei ela daquilo, sabe? Só mostrei para ela rapidinho assim. Então, olha para vocês verem como que é muito maior do que a gente imagina, né? E aí fez eu olhar para ele, por dentro dele, né? A saúde mental dele também desde aquele momento. Né? Porque a gente às vezes pode estragar tudo, né? Com isso. De repente ele já não aceita, né, Luiz? Com certeza. E você sabe que uma das coisas que eu quero fazer no projeto Diabetes nas escolas um dia é colocar essa parte, né? O upgrade da psicologia, que ainda não tem. Tem uma parte da família e tudo. Porque eu acho que o mais importante de tudo que a gente está tentando fazer é fazer com que a criança se sinta acolhida, reconhecida e, se possível, igual todo mundo. Porque é isso que a gente quer, né? Igual todo mundo é assim, um aluno como qualquer outro. Porque qualquer outro aluno tem particularidades como qualquer outra pessoa, né? É isso que a gente quer dizer, porque cada um tem as suas próprias dificuldades. Por exemplo, eu tinha enxaqueca e as pessoas me davam água com açúcar, porque elas achavam que eu estava mentindo. E hoje a gente sabe que eu fico internada por conta de uma enxaqueca. Então era um problema meu que ninguém sabia, mas todo mundo achava que era o quê? Era emocional, porque eu estava preocupada, porque eu estava... Então, cada criança tem uma especificidade. Mas o que eu queria? Na verdade, eu queria era melhorar a minha enxaqueca e queria fazer as coisas igual todo mundo, né? Então, qualquer criança, qualquer pessoa, na verdade, eu acho, e a gente pega muito essa questão da adolescência, que é a coisa que o Luiz falou também, porque talvez a gente esqueça um pouco da criança pequena, mas tanto a criança menorzinha quanto os adolescentes, eles não querem ser destaque. Os dois grupos, eles querem ser parte de um todo. E, se possível, passar desapercebido. Quando eles estão na idade dos 6 aos 9, 10 anos, é que eles querem ser reconhecidos. Que é a época que eles começam a jogar e eles querem ganhar de você em todos os jogos, eles querem ser os melhores, eles lutam as espadas, eles querem fazer... Então é questão da idade mesmo, é engraçado, né? Assim, como que é a faixa etária faz isso, né? E é exatamente o período que eles entram na escola, né? Assim, que antes eles estão no pré, no jardim, nessas coisas. Quando eles entram na escola, que eles têm que começar a escrever, a ler, escrever e a competir com os outros, né? Eles estão exatamente com essa maturidade
para isso, para competir mesmo, que eles querem ganhar um do outro. Então é isso. Então a gente, até disso, eu acho que falta a gente também ter esse olhar, né? Esse olhar para entender que a criança, não importa se ela é muito pequenininha ou a idade que tem, a gente precisa saber dos momentos que a criança precisa de qual tipo de atenção, né? Tem hora que a pessoa, ela quer passar desapercebida, tem hora que ela precisa daquela atenção, né? Tem hora que ela quer ser mais notada, tem hora que ela não quer, né? Não é fácil, gente, não é fácil. Ninguém tá falando aqui que é fácil, né? É um Mas eu processo, acho, né? Como é um processo. processo. É. Então, assim, deixa eu só. Eu acho que tá na hora de encerrar, gente. Tem tanta coisa para falar, mas já são 9h11. Vamos caminhando para o final da nossa live, né? É. Deixa eu Eu só queria. fazer Fala. o fechamento que vocês pediram, só para não ficar faltando. Isso, daí, fala, por favor. Tá? Então, assim, hipoglicemia na escola, hipoglicemia fora da escola, a gente tem um tratamento, né? Que a gente sabe que é o que funciona mais ali para cada caso. Adultos são 15 gramas de carboidrato de absorção rápida, que a Márcia falou ali, 3 balinhas já resolvem para adulto. 3 sachêzinhos de mel, uma colher de açúcar, um copo de refrigerante comum ou de suco natural. No caso da criança, se você der 15 gramas de carboidrato uma criança pequena, pode ser o resultado de depois dar 300 de glicose. Né? Então, realmente, assim, depende do tamanho da criança. Geralmente, abaixo de 5 anos, de 5 a 10 e acima de 10, nós temos aí as faixas de entre 5 gramas de carboidrato, 10 gramas de carboidrato e 15 gramas de carboidrato. Então, geralmente, abaixo de 5 anos, 6 anos, 5 graminhas já resolve. O que é 5 graminhas? Uma balinha, né? Uma balinha. Uma balinha. Se for ali, por exemplo, uma criança entre 5 e 10 anos, a gente pode pensar em 2 balinhas, são 10 gramas de carboidrato. Mas para ter mais certeza, é por quilo de peso, 0,3 gramas por quilo de peso. Né? Então, você vai fazer esse cálculo, ver o peso da sua criança e faz um cálculo aí para saber quantos gramas de carboidrato ela precisa tratar, né, a hipoglicemia. Mas é muito importante, gente, é autoconhecimento, é individualizado, né? Às vezes, se tá aquele momento ali de acabei de aplicar insulina depois do almoço, na hora do almoço, e ele, 1 hora ou meia hora depois, ele já tá com hipoglicemia. 1 hora depois já tá com hipoglicemia porque correu muito, brincou ali na escola, fez alguma coisa que teve mais um gasto, às vezes os 5 gramas não vai ser suficiente naquele momento, porque tem insulina ativa ainda, né? Que você aplicou naquela refeição anterior. Então, seria melhor você dar 2 balinhas. Então, a gente vai individualizando a cada situação, né? Mas, geralmente, são 0,3 gramas por quilo de peso. Tá bom? Lembrando, né, Débora, que o ponto de corte é o 70, né? Ou então, os sintomas, né? A criança pode não ter os mesmos sintomas de um adulto, que é aquela suadeira, ataque cardíaco, né? Que é o coração disparado. Às vezes, uma alteração no nível de consciência para níveis, né, maiores de hipoglicemia, mas a criança pode simplesmente ficar dispersa, ou sonolenta, ou mais irritada. Uma mudança no comportamento que é algo assim, que chama atenção, né? Então, percebeu uma alteração no comportamento da criança, se possível, verifique, né? Rastreie ali a glicemia ou faça ponta de dedo, né? Observe essa criança, se não for possível nenhum nem outro, cubra essa criança com 1, 2 balinhas, né? Ou um pouco de açúcar, né? Para que ela... E observe, porque ela vai melhorar em 15 minutos no máximo, né? Você vai observar uma mudança, né? A correção da hipoglicemia não pode esperar, né? Não dá para esperar, às vezes, um atendimento, né, mais especializado de um outro profissional. É isso que a gente mais espera, assim, que o professor não tenha medo, né, não tenha receio de fazer, né, quando a gente fala da educação do diabetes nas escolas, né, que ele não tem essa... Um kit de emergência. Se os pais mandam um kit de emergência, aí é mais fácil, né? Se você percebe que você está tendo alguma condição
que ela está com uma glicose baixa, com sintoma, mediu na ponta de dedo, fez um sensor, está abaixo de 70, eu mesmo, por exemplo, às vezes nem é só bala, né? Eu vou lá e mando uma aguinha de coco, já resolve, né? Então, alguns consegue ajustar, né, com outros alimentos até um pouco mais saudáveis, para a gente não ficar só com essa coisa da bala, né? Da bala, é. Com damasco, né, ameixa, tudo isso tem em média 4 gramas de carboidrato, próximo da balinha também. Então, sempre precisa ser só a balinha. Então, é isso, pessoal. Agradeço muito que vocês estiverem aqui conosco e a toda a nossa equipe. Grande abraço a todos. Um beijo. Com Deus. Tchau, tchau.